Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Este é o episódio de número 208 do RH para você Cast. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante e mais importante para quem trabalha em gestão de pessoas. Portanto, se você é RH, está estudando RH, ama recursos humanos de todos os jeitos, ou é gestor de pessoas, tem um pequeno negócio e precisa gerir pessoas no dia a dia, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, porque essa é de fato a nossa comunidade. E por falar em comunidade, quero deixar aqui já o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está em todas elas, Facebook, Instagram, no LinkedIn. E, aliás, no LinkedIn a gente já bateu ali, somando o grupo de discussão do RH para você, mais a nossa company page, a gente bateu mais de 250 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade que está se juntando em torno do RH para você, dos conteúdos gerados pela nossa área de redação, por vocês da comunidade, porque também temos uma área de comunidade lá no site bem legal. Fica também o convite, claro, para você acessar o rhpravocê.com.br. Você já viu aí no aplicativo de podcast de sua preferência, provavelmente no Spotify, não é mesmo? E a gente vai falar hoje sobre o impacto das bets e a questão da educação financeira e o papel do RH quando a gente fala de educação financeira junto ao capital humano e da verdadeira tragédia, digamos assim, que o impacto trazido pelas bets tem feito nas pessoas em geral, na comunidade brasileira como um todo, não só no Brasil, é verdade, mas parece que no Brasil a gente tem um quadro ainda mais dramático, digamos assim, mais importante ainda, uma intervenção, digamos assim, em termos de educação financeira, e o RH pode ser de fato um agente muito importante, né, para levantar essa bandeira junto às empresas. E quem vai ajudar a gente a desbravar esse tema e entender mais as consequências das bets e da falta de educação financeira junto ao capital humano é o nosso convidado super especial. Estou falando de Bruno Corano, empresário e investidor e host do Wall Street Cast, a quem eu estou super feliz de receber aqui no RH para você Cast. Bruno, um prazer imenso falar contigo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Daniel, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Espero que a gente tenha um bate-papo que eu possa agregar aí para os seus ouvintes e seguidores. Com certeza. Participa desse episódio com a gente também o xará do Bruno Corano, o Bruno Piai, nosso editor-chefe do RH para você Cast. Tudo bem, Bruninho, contigo? Oi, gente, tudo bem? Bom, estreando aqui na temporada, né? Eu só tava esperando pintar um novo Bruno aqui junto comigo para eu poder voltar por cima aqui no podcast. E chegou Bruno Corano, grande prazer, uma referência quando a gente está falando aí de finanças, de economia. Então é incrível a gente poder contar com a presença dele aqui no RH para você Cast. Tenho certeza que será um episódio muito bacana. E é isso, gente. Vamos lá. Bom episódio aí para todos nós. As apostas esportivas cresceram exponencialmente nos últimos anos no Brasil e já fazem parte da rotina de muitos brasileiros. A verdade é essa. E é claro que elas têm impactado diretamente muitas empresas. Eu estava, antes da gente começar a gravar, estava até comentando aqui com o Bruno, nosso convidado, e eu estava acompanhando uma live que ele gravou anteriormente com o Thiago Godoy e com o Diego Grossi, ex-BBB. Thiago Godoy, papai financeiro, em que ali naquele momento o Diego conta um pouquinho da sua experiência, né? De como digamos assim, um viciado, né? Aliás, ele conta de forma bem tensa, assim, tudo que ele tem vivido nos últimos tempos em relação a essa dependência, ao vício dele, todas as bets, digamos assim, têm de alguma forma feito parte da vida dele e de como ele resolveu parar de jogar e tudo mais, ou pelo menos tá nesse processo de tentar parar de jogar. E ali em algum momento, e aí já convidando já o Bruno para essa conversa conosco, o Thiago, papai financeiro, diz, fala inclusive do impacto do vício nas bets e nas apostas esportivas nas empresas e de algumas dessas consequências, né, Bruno? Porque ele fala de como algumas empresas têm notado, né, aumento de acidentes de trabalho, por exemplo,
por conta do vício nas bets, em apostas, ou pedidos de demissão, de afastamento, pedidos de empréstimo por conta de dívidas e etc e tal. E é óbvio que isso impacta diretamente a qualidade do capital humano, a saúde desse capital humano, saúde mental e tudo mais. Então, eu queria começar essa conversa, Bruno, perguntando para você um pouco sobre, assim, do ponto de vista econômico, comportamental, como é que esse fenômeno, na sua visão, tem impactado a vida financeira dos trabalhadores e o dia a dia das corporações? Bom, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte: tem impactado de forma significativa se a gente olhar que o percentual da população brasileira que passou a apostar é grande e não existem dados muito precisos da curva e intensidade com que essas pessoas apostam. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: os que mais apostam são os que menos têm? Pressupõe-se que sim. E se eles são os que menos têm, são os que mais vão sentir falta desse dinheiro perdido. Porque uma pessoa que ganha muito bem, que tem um salário alto ou que eventualmente é rica, ela vai sofrer menos os danos caso ela perca dinheiro jogando. Mas até porque é uma curva da população, a maior população brasileira tem uma renda menor, se a gente olha que esse percentual, diferentes institutos falam diferentes percentuais, mas 70% da população é ativa economicamente, ou seja, eu estou excluindo crianças, jogaram apostando dinheiro, é um negócio surreal. E se a gente traçar uma outra curva, que desses que apostaram jogando dinheiro, vários deles estão ali colocando o que não deveriam, isso traz um ponto muito ruim socialmente falando, porque por mais que tenham algumas pessoas que não têm a visão prática que eu vou descrever agora do dinheiro, o dinheiro é importante para qualquer um. O dinheiro traz segurança, traz acesso, segurança que eu digo emocional, dá acesso à educação, dá acesso à saúde. O dinheiro viabiliza uma série de coisas na vida. Então, eu vejo que o brasileiro às vezes trata o dinheiro de uma forma muito, quase como se fosse errado, um crime falar que você quer enriquecer. Mas no fundo no meu entendimento, isso é nobre. E o jogo ele conspira, se fosse uma corda ali com dois oponentes, ele puxa para o lado oposto, né? Ele não conspira a favor. Sem dúvida. Bruninho, deixa eu te trazer para essa conversa também, para você fazer sua primeira pergunta para o nosso convidado. Ô Bruno, ainda na onda dos estudos, das pesquisas, no finalzinho do ano passado saiu um levantamento mostrando que mais ou menos 30% dos brasileiros que pedem empréstimos a bancos, a carteiras digitais, o que seja, já depositaram um valor desses empréstimos em sites de aposta. Com a regulamentação que a gente teve esse ano, algumas mudanças foram feitas. Então agora, por exemplo, os sites só aceitam Pix, há proibição para o uso de cartão de crédito, numa tentativa de fazer com que as pessoas se endividem um pouco menos. Mas a gente sabe que ainda, como você comentou, o volume de apostadores é muito alto, esse fenômeno está crescendo, o incentivo a isso é constante. Hoje é praticamente impossível você assistir um evento esportivo pela televisão, ou até num ginásio, num estádio, que não tenha inúmeras propagandas de bets. Então, há muita, como você falou da corda, né? A corda está sendo puxada com muita força também para esse lado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua opinião sobre o mercado de bet como um todo. Gera muita polêmica a gente falar de proibição, né, como foram com os bingos aqui no Brasil e tudo mais, mas ao mesmo tempo que fica, por um lado, a cordinha sendo puxada por, poxa, vai acabar prejudicando todo mundo, quem é mais consciente, quem realmente tem uma renda com isso. E por outro lado, a gente vê pessoas cada vez mais endividadas, destruindo famílias, porque é um vício, assim como bebida, como álcool. Então, eu queria a sua opinião sobre esse mercado como um todo. A regulamentação foi o suficiente? Para você tinha que ter sido feito ainda mais?
Ou do jeito que está, dá para levar e ver o que vai acontecer? Como que você enxerga como um todo esse mercado de bets? Bom, é uma pergunta complexa que ela sozinha daria umas 4 horas de conversa, porque eu acho que tem duas Verdade. formas de interpretar isso. Uma delas é quando a gente entende que a população não é autorresponsável, então o governo precisa arbitrar. Então, por exemplo, não, cocaína é ilegal, você não pode cheirar porque você vai se arrebentar. Então o governo vai lá e regulamenta isso. Por outro lado, eu, pessoalmente, sou adepto do absoluto liberalismo. Você quer beber, beba. Você quer nadar com os tubarões, nade, desde que tenha um aviso de que, olha, ele possivelmente vai te morder, você vai perder a perna. Você quer usar cocaína, use. Só que isso é uma visão também minha extremista. A gente sabe que se eu me tornasse presidente amanhã de um país grande como o Brasil, isso é uma política social insustentável. Mesmo países que liberaram, alguns países que liberaram o uso de drogas, eles vêm tendo problemas pelo descontrole da utilização dessas substâncias. Então, eu vejo duas coisas. Eu acho que a regulamentação ela foi boa no sentido de melhor que nada, porque é algo um pouco sem barreiras, né? Como os bets elas acontecem no ambiente da internet, é relativamente difícil barrá-las. Por outro lado, eu acho que a legislação tem que amadurecer e, quem sabe, poder fazer uma convergência de elegibilidade. Porque se você é uma pessoa sem posse, sem rendimento, que está no Bolsa Família, mesmo que você não use o dinheiro do Bolsa Família, não é elegível para ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas não é fácil chegar a esse nível de controle. Então, aí a outra vertente, que é a que realmente está mais acessível, é a educação. E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é um exemplo disso, levando para a reflexão e para o debate os pontos positivos e negativos de se utilizar uma ferramenta como essa. Boa. Ô, Bruno, eu queria te perguntar, porque assim, vício, seja ele qual for, é sempre um assunto de foro íntimo, né, gente? E a gente tem uma dificuldade, é um tabu também, né? É um assunto que socialmente acaba virando um tabu e a gente tem, obviamente, uma dificuldade muito grande de expor esse tipo de fraqueza, de fragilidade e tudo mais. Não só a gente, todo ser humano é assim, é um comportamento natural, e não é por outro motivo que esse é um assunto tão difícil de ser abordado quando a gente fala no contexto educacional, porque é difícil identificar, né, quem de fato tem esse tipo de problema, quem de fato está vivenciando esse tipo de problema em casa ou consigo mesmo e tudo mais. Nesse sentido, o que eu queria te perguntar, pensando que aqui a nossa massa de ouvintes é formada majoritariamente por profissionais de recursos humanos e tudo mais, para que sinais eles deveriam estar atentos junto às pessoas com quem ele trabalha, ou quem eles lideram, na verdade, na própria equipe de RH, ou o capital humano de uma empresa como um todo, quais sinais eles deveriam de alguma forma captar ou ficarem atentos porque, de fato, podem, de alguma forma, direcionar ou evidenciar ali algum tipo de problema com vício em apostas, por exemplo. Sei lá, 2, 3, 4, meia dúzia de sinais que, pô, aqui eu estou percebendo que esse profissional está com essa dificuldade e tudo mais. Eu imagino, por exemplo, sei lá, pedir um empréstimo e tal, pode ser algum tipo de sinal, mas nem sempre é assim também. Quer dizer, como discernir, Bruno? Eu acho que é um trabalho, um desafio grande para o RH nesse momento. Bom, eu vou falar por experiência própria nos meus próprios negócios, né? Embora eu esteja aqui em Nova York, eu ainda mantenho empresas no Brasil. A gente tem um fundo que faz aquisições de negócios e são 30 anos realmente pondo a mão na massa. Então, eu vou tirar um pouco a parte técnica e vou falar o que eu sinto dentro das operações. Bom, Uhum. historicamente, as pessoas que ganham menos, elas já estão sempre respirando pelo canudinho. Então, é muito difícil alguém, no Brasil, pelo menos dentro dos meus funcionários, nesses 30 anos,
que ganhe relativamente pouco e que tenha uma vida equilibrada. O que eu quero dizer? Alguém que ganha ali 3, 4 mil e que não está sempre gastando absolutamente tudo que ganha, ou seja, um pequeno erro estoura um pouquinho. Existe. Eu tenho pouquíssimos exemplos, então, assim, de cabeça eu me lembro de 2 funcionários que eles ganham menos do que isso e eles são absolutamente disciplinados, eles têm uma vida muito simples, são dois senhores que vieram do Nordeste com a ideia de vou para São Paulo ganhar a vida, vou vencer, então eles não estão sujeitos a todo esse estímulo social de consumo, eles não vão para balada, eles não querem jantar no Gero, eles têm uma vida ali bem econômica e centrada, e com isso eles vivem bem. Então, como a gente já considera que está sempre todo mundo apertado, e como o RH de empresas, em geral, ele tem uma limitação até onde você pode perquirir a vida da pessoa, e como essa troca de situações, um colega contando para o outro que está duro, ou que isso, em geral, é muito difícil essa informação subir para o responsável de RH, Sim. ou para as pessoas de liderança. Fica ali na comunicação ali da turma. Então, eu percebo que a gente só consegue realmente identificar quando a pessoa ela fala diretamente ou ela apresenta um problema, ou quando isso começa a comprometer o trabalho dela de alguma forma que a gente questiona, olha, o que está acontecendo? Você está faltando? Você está triste? Você vai para o banheiro chorar? E muitas vezes não tem a ver com isso. Pode ser a mãe que está doente, pode ser o casamento que está desandando, como pode ser a falta de dinheiro. E quando a pessoa se coloca, quando a pessoa recorre ao RH para dizer, eu tenho esse problema, e muitas vezes eu tenho empresas que nós investimos que nem tem um RH formado, mas tem ali um líder, tem um gerente administrativo financeiro, tem alguém que representa esse papel. E aí o papel desse líder, desse teórico RH, é acolher a pessoa e falar, vamos ver o que a gente pode fazer. Se é numa perspectiva de saúde da família, o que você precisa de tempo, quando você precisar faltar, vamos, não se preocupe, quando você precisa acompanhar sua mãe no hospital, ok, mas se o problema são as bets, né, ou seja, falta de dinheiro, aí é um trabalho realmente de educação financeira, e parte psicológica e parte educação financeira. Então, acho que a gente só consegue entrar em ação quando, de fato, o próprio funcionário dá essa abertura. Antes disso, eu diria que é uma invasão, né? Muito difícil. O Bruno, comunicação é essencial, né? E sobre esse processo da educação financeira, como que o RH pode fazer isso com qualidade, de uma forma constante? Porque, vamos supor, você tem ali um workshop, uma palestra explicando sobre o impacto das bets e tudo mais, mas aí a gente está falando de um momento, de uma circunstância, uma situação. Só que depois, quando ele sai desse momento ali de reflexão, de conscientização, ele de novo está imerso em inúmeros estímulos, como a gente estava comentando ao longo da conversa. E a gente está falando das bets, mas essa questão de conscientização, de vícios, vale para tudo, para álcool, para drogas. Então é um trabalho educacional como um todo. Então eu queria que você falasse um pouquinho, com toda a sua experiência atuando com economia, com finanças e pincelando esse lado do RH, como que as empresas podem fazer isso de uma forma um pouco mais impactante? Lógico, tendo esse cuidado que você falou, você não pode, como RH, invadir a vida de um colaborador, ele precisa dar as aberturas, ele tem que querer conversar também, se abrir, seu papel acaba sendo mais acompanhar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, antes que o estrago seja feito, entre aspas, ou uma jornada contínua para que esse estrago não seja feito. Como que o RH pode se envolver nisso de forma mais poderosa, por assim dizer? Eu acho que esse é o lado positivo dessa história, é que você transferir conhecimento e trabalhar a educação das pessoas na empresa ou fora delas é uma ação, vamos dizer, permitida, né? Uma ação
que não existem problemas. Agora, antes de a gente aprofundar isso, vamos fazer a seguinte reflexão. Em teoria, todo mundo precisaria, já na escola, no ensino fundamental, já precisaria aprender a comer. Não existe aula de nutrição. Eu não estou dizendo que é proibir você comer um filé à parmegiana, uma banana frita milanesa, não é isso. Mas que pelo menos você tenha o conhecimento e isso te permita fazer as suas escolhas. Todo mundo precisa aprender a lidar com dinheiro e o colégio não ensina isso. Entre tantas outras coisas, se comunicar, gerenciar suas emoções, mas focando, e parte delas aqui tem uma combinação com isso que a gente está falando, porque gerenciar suas emoções e saber lidar com o dinheiro tem correlação direta com esse problema, são competências essenciais para a pessoa estar mais blindada. Enfim, não aprendeu isso na escola, infelizmente talvez não tenha aprendido isso em casa, os pais não conseguiram transferir isso, porque talvez nem eles tenham essa competência. O RH das empresas pode e deve fazer isso. E aí você falou como fazer de uma forma que isso tenha maior impacto. O que em operações e estruturas maiores que eu estou envolvido, a gente costuma conectar o marketing com o RH. Em empresas muito grandes, então, por exemplo, eu vou mencionar aqui, eu tenho uma colega que está no RH da Cargill, que ela, no fundo, é um profissional de marketing, e ela a vida inteira ficou no marketing, e ela foi para o RH para implantar marketing para os funcionários. Então, eu vou dar um exemplo, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, só estou dizendo que são linhas de comunicação. Do mesmo jeito que para estimular as pessoas a fumarem menos, eles colocam na caixa de cigarro uma pessoa que teve câncer de pulmão, que está só pele e osso, aquela cena horrível para causar impacto, ou do mesmo jeito que algumas campanhas de direção no trânsito mostram acidentes terríveis, você consegue mostrar, através do choque, né, da agressão, você consegue levar uma mensagem e falar, olha, as pessoas destroem suas vidas gastando todo o dinheiro e se endividando. E essa narrativa é longa, porque problemas com jogos de azar existem desde que o meu avô nasceu, que eu ouço isso. Porque o pai do meu avô foi morto por ficar devendo no snooker do bairro. Então, essa falta de equilíbrio já existe desde lá, e que hoje isso está mais acessível. Então, eu acho que sim, cabe ao RH, e aí é uma questão de marketing escolher a linha de comunicação. Mais agressiva, menos agressiva, mais educativa, com qual nível de exigência de reação, porque para quem for, você consegue já numa empresa, você não pode obrigar a pessoa a seguir a sua cartilha, mas você tem, de certa forma, controle sobre o tempo dela. Que, em última análise, uma empresa remunera versus ela está comprando ali o tempo da pessoa, a produtividade. Então, você pode chegar ao extremo de, olha, uma vez por semana você vai ter que parar 30 minutos e a gente vai fazer uma reunião, você vai assistir esse vídeo, você tem que assistir o vídeo, você tem que reportar. Tudo isso vai, para algumas pessoas, vão falar, nossa, é muito chato, que desgaste. Mas para talvez 70%, isso vai ter agregado valor. Então, tudo que é um trabalho de massa e não é individualizado, gera desconforto para alguns e efeito positivo para outros. O Bruno, eu fico curioso para saber, porque esse é um tema tão delicado e parece que a gente está vivendo no Brasil um momento em relação a esse tema ainda mais sensível, digamos assim, que eu fico curioso para saber se nessa sintonia fina entre RH e marketing, no sentido da construção dessa comunicação, como vai acontecer e tudo mais, se o direcionamento, na sua opinião também, deve ser no sentido da conscientização e que elementos levar em consideração para essa conscientização, quer dizer, você tem grana sobrando para brincar de aposta, você de alguma forma sente que tem controle, né? Tá com a sua saúde mental em dia e tudo mais, ou o direcionamento deve ser muito mais no sentido de não apostem. Quer dizer, não há um nível de aposta saudável, quer dizer, não há mesmo consciente e tal, esse é o tipo de coisa que, se você apostar uma ou duas vezes, é possível que o bichinho te morda e você passe a não ter controle. Quer dizer,
é muito tentador. Entende? Nesse sentido a comunicação é mais de leve esses itens em consideração para saber se você deve ou não jogar, ou é muito, ou você apostaria numa comunicação muito mais assim, como a gente faz com o cigarro mesmo, que não fume, né? Se possível, não fume, porque isso vai te matar de alguma forma, ou isso vai te trazer mal no futuro. Eu acho que isso vai muito da política da empresa, né? Se a gente estiver falando de uma multinacional, uma empresa maior, vão ter guides ali que vão permitir ou não uma conduta mais direta ou menos. Mas eu acho que mesmo que você Uhum, fale para as pessoas não jogue, ou dizer é recomendado que não jogue, eu acho que o fator central não está nesse tom. O fator central está na construção de consciência. Então, assim, mesmo que eu te fale não jogue, eu vou ter que te explicar por quê. E mesmo que eu fale não é uhum, bom jogar, eu tenho que te falar por quê. E esse porquê eu acho que é mostrar a educação financeira, modelo de planilha orçamentária, competências emocionais que te expõem não só ao jogo, mas ao consumo excessivo, entre tantas outras aspectos que a gente fica exposto. Então, do momento que você uhum, eleva o nível de consciência, você fortalece a pessoa para que mesmo que você diga não jogue ou não deveria jogar, para que ela consiga chegar ao ponto. É muito semelhante à bebida, ao cigarro e tantas outras coisas, porque uhum. mesmo as que são proibidas são acessíveis, né? Hoje, Sem dúvida. eu não sei dizer o que é proibido que você não acessa. Não vou dizer nem no Brasil, no mundo, se quiser comprar cocaína, não consegue. Talvez nos países árabes, que tem um controle absurdo, mas no Uhum, Brasil, uhum. já que o nosso ambiente é o Brasil, e aqui nos Estados Unidos, você compra em qualquer lugar. Você compra pela internet. Saiu no jornal, É. eu não lembro agora em qual veículo, algumas semanas atrás, que tem o drive-thru da farinha, né, da cocaína. Então, isso mostra que o caminho é a educação. E as pessoas que não se drogam, que não extrapolam na bebida, é a combinação de aumento de consciência e competência emocional, na minha humilde opinião. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria a sua visão assim como empresário, né? Até pegando um pouquinho mais o lado. Tudo bem que toda a nossa conversa teve o lado humano, a gente está falando de vícios, mas indo um pouco além nesse lado humano. A gente falou muito sobre a conscientização, mas, Bruno, pensando como um RH, como um executivo, como um líder, um gestor como um todo, como acolher essas pessoas quando o vício já existe? Porque hoje a gente está falando muito sobre saúde mental, é uma discussão aí que ganhou muita força nos últimos anos, mas assim, falando com percepção minha, não com dados, é um achismo. Eu vejo que quando a gente fala de depressão, de uma crise de ansiedade, de burnout, isso já está se tornando, entre aspas, mais aceitável dentro da realidade das empresas. Aceitável no sentido de a gente sabe que isso é real, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Vamos acolher, vamos ajudar, vamos entender, porque isso está muito em debate. O vício, a gente tem aquele estigma ainda que não, a culpa é da pessoa. A pessoa, ela perdeu tudo na bet no mês passado, mas se esse mês ela vai jogar de novo, é porque não tem jeito, ela quer passar por isso. Então tem todo esse preconceito em relação ao vício. Então uma coisa é você ter uma crise de ansiedade na empresa, que talvez alguém te olhe com uma certa empatia, e outra coisa é você chegar depois de consumir muito álcool, por exemplo, que você vai sofrer mais julgamento do que vai ter empatia. Então eu queria que você falasse um pouquinho nesse lado humano, qual que você acha que deve ser a melhor postura das empresas, dos gestores, quando conta com colaboradores que sofrem algum tipo de vício, talvez em estágio assim mais de impacto mesmo em sua vida. Eu vou tomar cuidado com a minha resposta, porque é uma pergunta sensível e pode ser polêmica e, ao mesmo tempo, complexa. E se eu responder pela metade,
pode ficar uma impressão aqui ruim. Mas eu diria assim, na perspectiva pessoal, humana, eu acho que sempre tem que existir compreensão. O que as pessoas precisam em qualquer aspecto, elas precisam ser compreendidas. Então, eu posso não concordar com você, eu posso não aceitar o que você deseja ou faz, mas eu te entendo. Então, eu acho que eu posso ter um amigo que está se destruindo no jogo ou na droga, eu te entendo, mas eu não aceito e eu não concordo. Então, em última análise, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu te entender não significa aceitação ou cumplicidade ou qualquer outra coisa. Agora, quando a gente leva isso no papel para a empresa, ela não é uma pessoa. Uma empresa, em última análise, ela existe para dar lucro e dar resultado. Se a empresa for grande e gera lucros milionários, bilionários, ela obrigatoriamente ela tem que ter políticas internas para acolher essas pessoas e tentar controlar esse problema. Então é como se é o preço, do mesmo jeito que os donos de algumas redes de supermercado, quando eu converso com eles, eles falam, Bruno, é normal ter roubo. Eu nem me preocupo em tentar evitar que tenha roubo. Eu sei que o funcionário sai com 2, 3 iogurtes na bolsa e que lá no relatório ele declara que caiu da estante. Então isso está embutido no preço, é o custo da operação. Então, numa operação como essa, é o custo da operação. Tem gente que deixa de ter saúde emocional, outros têm problemas pessoais, e a gente tem que ir contemporizando e gerenciando isso. Só que se a empresa é menor, ela não tem estrutura e condições para isso. E eu acho que é isso que os empresários pequenos e médios vão gostar de ouvir, e algumas pessoas que trabalham para empresas pequenas e médias não vão gostar de ouvir. Porque eu acho que, inevitavelmente, quem é pequeno e médio é a política de cada um com seus problemas. Porque ele já é tão. Hoje, como é um empresário médio, na grande maioria, né, a gente não pode generalizar. É uma empresa que tem ali 30, 40, 50 funcionários, que muitas vezes já está sofrendo para performar. Então, ela mal consegue se manter quando ela tem lucros, os lucros não são muito significativos. Ela não tem condições de acolher essa pessoa. Então, inevitavelmente, ela tem que antes se salvar, antes de mais nada. É igual no avião, coloque a máscara primeiro em você. E não adianta você querer ajudar seu pai, seu filho ao lado, porque depois você morre sem ar. Aí você não vai ter, você nem vai estar vivo para poder ajudar o seu filho que não colocou a máscara. Então, quando as pessoas escutam isso, e ainda mais para o brasileiro que é passional, emotivo, é quase contraintuitivo, né? Não, mas como assim? Né? E isso a gente, na área de RH, a gente poderia fazer um exercício em vários aspectos correlacionando com a economia. As pessoas que saem de famílias humildes costumam achar que quando elas começam a ganhar um pouco de dinheiro, a primeira coisa que elas têm que fazer é ajudar o pai e a mãe. E aí acaba que elas nunca conseguem se estruturar porque a família funciona como uma âncora, sempre sugando aquela pessoa. Então, a minha visão pessoal é empresas que não são grandes, elas podem ali muito rapidamente entender, compreender, mas elas não vão ter muito a fazer. E se a pessoa não conseguir lidar com esses problemas, ela precisa e deve ser substituída. É um pouco a lei da selva. Os mais fracos ficam pelo caminho. Parece cruel isso, mas por outro lado, quando você assume a responsabilidade sobre a gestão da sua vida e sabe que lá fora ninguém vai te acolher e passar a mão na sua cabeça, se eu te jogar na selva, e você sabe que tem leões e vários outros animais que podem te matar. Assim, não tem tempo para, ai, não tô legal, ai. Não, é guerra. Então, eu sou adepto disso. Isso é um pouco da cultura americana, que é mais fria. Eu sou brasileiro, eu nasci e cresci em São Paulo, mas minha mãe é americana e eu tô aqui há muitos anos, então talvez eu tenha ficado um pouco estragado na perspectiva da sociedade brasileira, que é passional e emotiva. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para Você Cast. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, dos seus insights com a gente. Desejo muito sucesso para você, viu, Bruno? Eu que agradeço, Daniel, foi um prazer. Estarei sempre à disposição. Obrigado pelo papo e, Bruno, obrigado também pelo bate-papo.
Bruninha, obrigado por ter participado desse nosso encontro também hoje. Show de bola, gente. Obrigado aí pelo conteúdo, pelo episódio. Bruno, que prazer recebê-lo aqui. Tenho certeza que quem nos acompanhou tá com a gente até o fim, gostou muito desse bate-papo. E quem sabe aí nos vemos novamente no futuro, mais um episódio também no RH para você. Então, muito, muito bacana te conhecer melhor agora, né? Não só pelas redes sociais, onde você já tem um trabalho muito bacana. Então foi bem, bem legal mesmo esse episódio. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Bruno Piai, editor do RH para você, e eu, Daniel Consani, conversamos simplesmente com o Bruno Corano, que é empresário, investidor, host do Wall Street Cast. A gente falou sobre o impacto das apostas esportivas no capital humano de forma geral e falamos também um pouquinho sobre o que o RH pode fazer em termos de educação financeira para lidar com esse problema que tem atingido cada vez mais organizações. Antes de finalizar, quero só deixar aqui o convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no aplicativo de podcast de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts ou outro aplicativo, mas se você assinar o feed ou se inscrever no nosso podcast, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado quinzenalmente, segunda-feira sim, segunda-feira não, tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana e ter uma quinzena de muito sucesso. Por isso, eu aproveito para desejar uma excelente semana para você, uma quinzena de muito sucesso. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.